Olá, eu me chamo Giovana Santos e farei a leitura da lição bíblica da CPAD, a lição 9, que tem como tema Resistindo à Tentação no Caminho. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, verso 41. Verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Leitura bíblica em classe no livro de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e, eis que chegaram os anjos e o serviram. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, verso 13. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Tópico 1. A tentação e sua espera humana. 1.1 Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Deuteronômio, capítulo 4, verso 34, capítulo 9, verso 22 e Salmos 95, verso 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peirasmo, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos, capítulo 20, verso 19, 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, Tiago, capítulo 1, verso 2 e Tiago 12. E o verbo peirazó, testar, submeter à prova. João, capítulo 6, verso 6 e Gálatas, capítulo 6, verso 1 e Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento.
Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis capítulo 3, e também de dentro do ser humano, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já aqui, nasce dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas vias da tentação se processam na esfera humana. 1.3. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, verso 13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago, capítulo 1, versos 2, Tiago 1, verso 4, Mateus, capítulo 5, verso 48, 1 Pedro 1, verso 7. Contudo, um teste que se incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus capítulo 5, verso 28 e Romanos capítulo 8, verso 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Tópico 2. O Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13 e Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, verso 11 e Efésios 2, verso 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus, em João capítulo 4, verso 34. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Tópico 2.2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso, revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus capítulo 4, os versos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo.
Mateus capítulo 4, verso 9. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Tópico 2.3. Como Jesus venceu a tentação. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Referência em Mateus capítulo 4, verso 7. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, verso 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, do verso 11 e verso 17. Imitemos o nosso divino mestre. Tópico 3. Resistindo à tentação. 3.1. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. 3.2. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Gênesis, no capítulo 39, verso 12. Na atitude de Jó em fugir do mal. Jó, capítulo 1, verso 1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Tópico 3.3. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa com a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28, verso 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação,
Não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Conclusão. Semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus capítulo 2, verso 18 e Hebreus capítulo 4, verso 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Sim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, verso 12.